Oração e provação. Será que uma vida dedicada à oração, uma vida intensa na presença de Deus, nos livra das dificuldades? Será que ao dedicarmos-nos a Deus, como fez Daniel, necessariamente não passaremos por dificuldades em nossas vidas? Como vimos anteriormente, o rei Dario ficou angustiado e buscou de todos os meios livrar Daniel, mas aqueles que atentaram contra a vida de Daniel, que buscavam prejudicá-lo, falaram ao rei que o seu decreto não poderia ser alterado. E assim no versículo 16 de Daniel 6 diz assim: Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Como vimos na reflexão anterior, Daniel influenciou o rei Dario. E ele faz essa declaração que aos olhos dos homens que estavam ali, que talvez tenham ouvido essa declaração, pode parecer loucura. Mas o que eu quero chamar nossa atenção nessa reflexão é que Daniel não foi poupado de ser lançado à cova dos leões. Na história da igreja, na própria história bíblica, nós vemos outras circunstâncias semelhantes. Em Atos capítulo 12, vemos que a oração incessante da igreja livrou Pedro da prisão. Mas no início do capítulo fala que Tiago, irmão de João, foi morto à espada. A oração livrou Pedro, mas Tiago passou pelo martírio. Pedro mais à frente passou também. Na história da igreja vemos relatos como o de Policarpo, bispo de Esmirna, que no ano 155 depois de Cristo, já um senhor com mais de 80 anos, por não negar a Cristo, ele foi colocado numa fogueira e foi morto. E dizem que quando os seus captores chegaram para buscá-lo, ele serviu comida a eles e pediu que ficasse um tempo em oração, e ficou aproximadamente 2 horas orando ao Senhor. Isso não o livrou do martírio, e ele se tornou um exemplo de alguém que foi fiel a Deus, foi fiel até a morte, e certamente recebeu a coroa da vida. E Daniel também não foi poupado de ir até a cova dos leões. Muitas vezes a nossa vida de oração, de disciplina, de dedicação, não necessariamente vai nos livrar de passar por dificuldades. Infelizmente, a igreja, nos últimos anos, tem cedido a um ensino errôneo, maligno, que faz com que as pessoas tenham um entendimento errado da oração, como se a oração fosse semelhante a um interruptor que temos em nossas casas, que quando colocamos numa posição ele acende a luz e as coisas acontecem do jeito que queremos. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra sobre a oração. Certamente devemos apresentar nossas petições diante de Deus, certamente devemos orar confiando no Senhor, certamente devemos crer que Ele tem poder para mudar situações, mas não devemos entender que a oração é algo para nós manipularmos Deus, pois Ele é o Senhor e Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Pai bondoso, que disciplina os filhos que ama, e que também sabe o que é melhor para nós e o que vai redundar em glórias ao nome dele. Não devemos confiar no Senhor, descansar nele, viver uma vida intensa de oração e continuarmos confiando como fez Daniel e orando mesmo em meio às dificuldades. A oração pode não nos livrar necessariamente das provações e dificuldades, mas certamente nos fortalecerá para passarmos por elas, confiando que o nosso Deus é um Pai amoroso e bondoso. Como diz o salmista no Salmo 103, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o Teu nome, Senhor. Te agradeço porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor ouve o nosso clamor. Eu te agradeço porque o Senhor não está alheio às nossas dificuldades, o Senhor não está alheio às dificuldades e provações
que o teu povo passa nessa terra, nessa vida. O Senhor ouve as nossas orações e por vezes permite que não sejamos poupados da cova dos leões como foi Daniel, mas o Senhor se faz presente. O Senhor ouve a nossa súplica, o Senhor é fiel para trazer paz ao coração, para fazer coisas que nem imaginamos, muitas vezes com o que está fora, com o que está acontecendo ao nosso redor, mas também muitas vezes com o nosso coração. Fortalece-nos, Senhor. Possamos confiar no Senhor, mesmo em meio às provações, e crer que Tu tens controle e todo o poder, e sabe de todas as coisas, inclusive o que é melhor para nós. Se conosco, Deus bendito e amado, no dia da bonança possamos Te glorificar de todo o coração, e no dia da aflição, clamar a Ti e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.